O que você acha sobre ativos tokenizados, royalties? Olha, eu particularmente, eu invisto apenas em Bitcoin, Aham. tá? Porque eu me defino como anarcocapitalista. Então, a única criptomoeda que eu consegui encontrar íncito nela, o propósito libertário, foi o Bitcoin. De tal modo que eu acabo me limitando apenas ao Bitcoin. E aí, eu nem procuro investir em outras criptomoedas ou tokens. Eu prefiro então ficar só no Bitcoin. E respeito, obviamente, quem investe, cada um tem a sua estratégia, mas a minha estratégia não envolve a não ser o Bitcoin. Precatórios também. Precatório, como advogado, eu conheço umas dificuldades dos precatórios que me fazem ficar de fora. Por quê? Precatório basicamente é uma ordem judicial que determina um pagamento de um crédito reconhecido judicialmente por meio de uma sentença que não cabe mais esse recurso, que é uma sentença transitada em julgado, que reconhece contra o poder público, por exemplo, a União Federal, um estado, o estado de São Paulo, por exemplo, tem que pagar um crédito. Qual que é o grande problema aí do precatório? Ano após ano, o Congresso Nacional reconhece e verifica que o poder público ele não tem condições de honrar com o seu compromisso, principalmente com precatórios. Porque pela Constituição Federal, o precatório tem que pagar em um ano e meio. Esse é o prazo máximo. Tá? Mas a gente vê precatório de 20 anos. Principalmente municipais. E todo ano sai alguma lei dando moratória. O que é moratória? Estendendo o prazo, dando condições de parcelamento. Ou seja, você vive numa insegurança absurda. Porque pode acontecer um dia do governo falar o seguinte: olha, a gente paga quando puder mesmo. A hora que tiver caixa. E aí, é um risco grande precatório, tá? Porque você não tem certeza de recebimento. Ah, o Estado é solvente porque ele imprime dinheiro. Mas, ao mesmo tempo que ele é solvente porque imprime dinheiro, ele tem a caneta na mão de falar que não vai te pagar. Verdade. É foda, entendeu? Tem que ter essa consciência. Por isso que os precatórios aí rendem bastante, assim, o investimento em precatório. Porque o risco é grande, né? A rentabilidade é grande, mas o risco você tem que... Você acha aí título rendendo 20 e poucos por cento. Mas aí você tem que estar ciente. Já vi precatório até de 30, é verdade. Pois é. E assim, ainda nessa linha, né? Você falou que investe em Bitcoin, né? Mais no intuito libertário, assim e tal. Inclusive tem um dos grandes nomes aqui do Brasil, assim, né? Na questão assim de anarcocapitalismo, né? E ele sumiu, né? Daniel Fraga. Daniel Fraga. O mito Daniel Fraga. E aí, o que você acha que aconteceu com o Daniel Fraga? Cara, tem muita especulação. Eu já li várias teorias. Tem gente que fala que ele tá em Portugal. Tem gente que ele fala que tá em algum país de paraíso fiscal, etc. Não tem como saber, porque vivo, ninguém ainda... Mas tá vivo. Tem gente que fala também que levaram ele a óbito. Tem gente... cara, tem pra tudo. Mas eu acredito que ele simplesmente se escondeu na internet porque ele não tinha mais saída. O Estado estava perseguindo ele de maneira absurda. É cômico, tem até um vídeo dele no canal que ele mostra assim, eu deixei R$5 na minha conta pro juiz bloquear. Um juiz que era completamente enviesado politicamente e que aplicou uma multa nele de R$1 milhão porque ele teve uma opinião polêmica contra uma deputada. E como deputado, você é um homem público, você tá sujeito a críticas do cidadão, porque ele paga o seu salário. E aí, o cara criticou e foi punido em milhões pela justiça, que protege esses políticos. E aí, ele precisou fugir, porque ele não tinha mais saída, ele ia ser preso. E aí, como ele estava completamente exposto em Bitcoin, ele dizia que tinha 95% de tudo que ele tinha em Bitcoin, ele acabou se escondendo até porque ele ficou muito rico. Quando o Bitcoin se valorizou absurdamente, e ele indicava a compra do Bitcoin lá no canal dele em 2011... Olha só, e ninguém ouvia ele. Era 2011, ninguém nem sabia o que era Bitcoin. Tinha 2 anos de Bitcoin, basicamente. Cara, ninguém sabia. E aí ele ficou milionário. E aí ele sumiu do mundo, né? Fugiu do Estado brasileiro e tá fazendo certo. Porque se ele se tornar conhecido em algum momento, o Estado pode de novo perseguir ele. E até algumas pessoas que têm algum intuito de prejudicá-lo. Então, pode ter morrido também, mas não tem como saber, né? Eu espero que ele esteja bem, porque ele realmente contribuiu demais e foi pioneiro aqui no Brasil, tanto no Bitcoin
tanto no anarcapitalismo, né? Ajudando a difundir essa ideia, que na minha visão é a única que não é utópica. Por mais que pareça utópica, é a única que não é. Eu sempre digo pro pessoal o seguinte: anarcapitalismo é utopia, mas será que não é utopia você acreditar que o Estado pode ser limitado? Porque o Estado basicamente é poder concentrado. O poder, se você estudar a teoria política, ele tende a se expandir. Ele não contrai. E a suposição que nós temos é de que o poder do Estado pode ser limitado e contraído através da Constituição, através de tratados internacionais. Só que na prática, isso não ocorre. O poder se expande. Por que o Estado tributa tanto? Porque ele quer crescer e ele sempre utiliza de pautas populistas e sociais para fazer isso. E toda vez que o Estado cresce, ele aumenta o seu poder, ele aumenta a tributação, ele tira a riqueza das pessoas e continua vivendo como um parasita. E eu não acredito que o Estado brasileiro vai melhorar. Porque é da natureza do Estado ser ruim. Então essa é a minha visão, né, de mundo aí nesse sentido. Por isso o Bitcoin acaba sendo uma grande proteção, no sentido de, por mais ele ter muita volatilidade, pelo menos uma parte do seu patrimônio em Bitcoin, significa que se um dia o Estado quiser confiscar o bem de todo mundo, se você tiver Bitcoin numa carteira privada, inteiramente privada, é seu e acabou. A única possibilidade de alguém roubar seria se você tem a sua senha em casa, a Polícia Federal chega, arromba a sua casa, pega o seu dispositivo e a sua senha e aí consegue roubar seus bitcoins. Mas seria essa hipótese extrema. Fora isso, não consegue pegar. A não ser que você deixe lá na corretora. O ideal é você só negociar na corretora, comprar e guardar fora, né? Isso é o ideal para você não ter problema no futuro, porque a gente viu várias corretoras quebrando aí, né? Verdade. Não, faz total sentido, concordo com a sua visão, né? Quer fazer a sua pergunta agora? Pessoal, antes da Débora prosseguir aqui, deixa o dedão no like aí. Se você ainda chegou agora, não está entendendo muito bem o assunto, a gente estamos falando aqui de melhores investimentos aqui para 2023, né? Como você vai começar a investir na bolsa agora em 2023. Então deixa o seu like aí, tá? E manda a sua pergunta aqui no chat. Todas as perguntas que vocês enviaram foram respondidas, tá? Então vamos continuar respondendo as perguntas de vocês, tá? Então capricha aí e manda a sua dúvida. É isso aí. Agora eu vou perguntar sobre a Sanepar. Por que a Sanepar não sobe? Olha, primeiro ponto, se fosse ter uma resposta curta e grossa, igual diria o Baster, porque esse é o preço justo. E não sobe porque tem mais gente vendendo do que comprando. Esse seria a resposta o basicão do Baster. Se ele meter na tua lá, tem mais gente vendendo do que comprando. Não fica querendo achar o grande motivo. Mas se você estudar mais aprofundadamente, você vai entender que a Sanepar hoje, ela, diante do novo marco do saneamento básico, ela tá muito mais exigida do que antes, no sentido de promover a universalização do serviço público de abastecimento de água no Brasil. E ela tem uma meta que ela precisa cumprir. E para cumprir essa meta, ela publicou um plano plurianual que prevê investimento da ordem de bilhões de reais até 2027. E todo esse investimento, todo esse CAPEX, impacta no fluxo de caixa. Então, fica difícil de pagar dividendo, né? Mas a Sanepar sempre pagou, né? Ela é rigorosa com isso, apesar de ter uma periodicidade que o pessoal reclama. E assim, outro ponto, né? Agora, como a concorrência no setor aumentou, não existe mais esse monopólio